Bom dia, luzes. Luzes encarnadas e desencarnadas. Estou fazendo um teste usando um fone de ouvido. Não sei se fica melhor o som. Vocês sabem me dizer se estão escutando bem? Conseguem me ouvir? Bom dia, Selma, mãe, André. Jesus Cristo nos falou que onde tivesse 2 ou mais reunidos em seu nome, lá ele estaria. Olha que maravilha. Um dia começando abençoado com Jesus, né? Então vamos para o nosso café com pão espiritual, né? O nosso alimento, né? O alimento da nossa alma, do nosso espírito. No capítulo anterior a gente estudou a questão da alimentação, né? A alimentação material, porque como eu falei, a gente fala assim, a gente não imagina que no plano espiritual existe matéria, mas existe. Tudo no plano espiritual e aqui é fluido cósmico, né? Então a gente precisa depois buscar. No Livro dos Espíritos tem falando sobre isso, então a gente busca conhecer mais sobre o fluido cósmico, que a gente vai começar a entender por que lá também tem matéria. É uma matéria, de uma forma diferente, mas tá? Então, quanto mais a gente aprendeu também, quanto mais evoluído o espírito, né? A alimentação vai ficando mais leve, mais suave, até chegar aqueles espíritos puros, né? Os angelicais que não se alimentam pela respiração, né? Os espíritos mais elevados, eles conseguem se alimentar pela respiração. Nós, simples mortais, né? Que ainda estamos aqui na Terra aprendendo, a gente só consegue absorver o oxigênio, né? Mas quando a gente está em espírito, a gente consegue buscar os nutrientes necessários no ar. A gente tem essa evolução, essa sabedoria, né? Enquanto isso, a gente vai se alimentando mesmo de arroz, feijão e por aí vai. Então, a gente já viu, né, que eles vão para as coisas mais, como eu vou dizer assim, mais suculentas, né? Sopa, caldos, frutas, e aí eles vão, sucos. A gente aprendeu também que o maior alimento que nós temos é o amor, tanto para encarnado quanto para desencarnado. E quando Jesus falou amai-vos uns aos outros, sabe? Ele não quis só falar pra gente ser caridoso. Ele foi uma lição, né? Que a gente amando um ao outro, a gente se alimenta, né? A gente se fortalece. Ele provou que nós estamos aqui para viver em harmonia, em conjunto, né? Não estamos para viver individualmente. Quantas e quantas vezes a gente está se sentindo fraco, né? Cansado, sem energia, e vem uma pessoa e te dá aquele alimento, aquela injeção de ânimo. Às vezes só estar perto de você, só te dá um sorriso ou dá um ouvido para você falar, né? E a pessoa fica te escutando e você sai dali renovado de um encontro, né? Então a gente consegue entender. E ele fala assim, ó, o amor, meu amigo, é o pão divino das almas, o pábulo sublime dos corações. Coisa linda, né? São frases que a gente tem que grifar assim, ó, sabe? E ficar lendo assim para poder não esquecer. E a lição de hoje é o capítulo 19. Bom dia, gente, tá chegando aí. A jovem desencarnada, né? Não sei se a gente lembra, ela fala, a dona Laura, ela, além das filhas que estão com ela e do filho, Lises, ela tem a netinha que tá lá com ela. E agora ela vai falar sobre a netinha dela, tá? Fala assim. Ela falou para André Luiz no capítulo anterior que a netinha dela estava lá. Aí ele fala: a sua neta não vem à mesa para as refeições? Perguntei à dona da casa, ensaiando palestras mais íntimas. Aí a dona Laura responde: por enquanto, alimenta-se a sós, esclareceu dona Laura. A tolinha continua nervosa, abatida. Aqui, não trazemos à mesa qualquer pessoa que manifeste perturbada ou desgostosa. A neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos, que se misturam automaticamente às substâncias alimentares.
já vamos parar aqui. Primeira lição importante, importantíssima, que o livro, nosso lá está nos dando, André Luiz está nos dando aqui, é a seguinte, né? A importância, gente, é a importância da família se reunir na mesa, né? Para poder fazer as refeições. Porém, a mesa onde a gente vai se alimentar não é local para que a gente entre em discussões, sabe? Não é local para a gente resolver problemas, né? Então a gente precisa entender por quê. Aqui, ó, ela está falando. Essa energia, né, esses fluidos que a gente vai emitir naquele momento, ele vai se impregnar naquela alimentação, naquela comida, e a gente vai colocar para dentro. Então, vamos focar aí nessa lição importante, gente. Na mesa de refeição, quando você estiver reunido com a sua família, não é momento para discutir, para conversar assuntos polêmicos, sabe? Para resolver problemas. Não é. É um momento que a gente tem que estar ali confraternizando, abençoando o alimento. Os nossos irmãos evangélicos, eles têm um hábito muito bom, que eu acho que todo mundo deveria aderir, que é o de fazer a prece antes de se alimentar, né? Aquele momento, eles fazem uma oração, né? Quando eles botam a comida, fazem aquela oração e depois comem. Porque ele está impregnando, né, aquela energia maravilhosa, sabe? Aqueles fluidos salutares no alimento. Porque a gente vai alimentar o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual também naquele momento. Então, para quem não acredita, quem não tem esse conhecimento, ela está sendo explicada aqui, ó. Aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que manifeste perturbada ou desgostosa. Não, eles não colocam na mesa para ficar com eles, para se alimentar, a pessoa que está desequilibrada, que está com sentimentos estranhos, ruins, né? A neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos, que se misturam automaticamente aos alimentos. Assim também, gente, é água. Eu já falei isso em umas outras lives. É uma coisa tão simples. A água é condutora de energia. O que acontece? Acontece muito em casa, né? A gente tá assim, todo mundo aqui junto. Alguém levanta pra ir na cozinha beber água. O que acontece? Todo mundo já... eu quero água. Traz água pra mim, tá? E quem vai já fica, né? Pé da vida. Fala, tem que pegar água pra todo mundo. Vou beber água, todo mundo ficar me pedindo água. Então tu já vai raivoso. Pega a água. Você vai impregnar, você vai fluidificar. O que é isso? É igual é nos centros espíritas. A gente não bebe água fluidificada, só que ela está sendo fluidificada ali com o quê? Com amor, né? Com energia de renovação, de saúde, né? Aquele remédio para curar as nossas doenças do espírito, né? E em casa a gente fluidifica a nossa água como? Como que é essa água que a gente dá para o nosso filho, para nossa esposa, para o nosso marido, para nossa mãe, para o nosso pai? Como que a gente está recarregando essa água? Que tipo de energia? É muito normal, gente. Quem nunca? A minha casa tem 2 andares, então, tipo assim, você tá em cima. Segundo andar, alguém falar, pega lá uma água para mim. Tu até vai reclamando, vai xingando. Dentro de você vai, eu tenho que ir lá. Que saco, pessoa preguiçosa, tu pede, não sei o quê. E tu vai emanando aquilo ali na água e a pessoa bebe. Aí depois não se sente bem. Fala, gente, mas eu não comi nada, não, sabe? Não fiz nada para estar passando mal. Esses fluidos pesadérrimos que a gente coloca no alimento, na água. Comida tá fresquinha, acabei de fazer, comi, tô passando mal, não tô me sentindo bem, tô meio... Então a gente precisa aprender isso aqui e mudar, tá? Na nossa mesa de refeição não é lugar para assuntos polêmicos, resolver problemas. Ali é um lugar para a gente alimentar o nosso corpo e o nosso espírito. E que a gente possa ter esse hábito, sabe? Às vezes não precisa você fazer uma prece propriamente dita e ficar... Não. É olhar para o seu alimento e falar, obrigado, Senhor, por esse alimento. Sabe? Na sua mente você agradece. O momento que você agradece, você já está gerando aquela energia maravilhosa de gratidão, de amor, entendeu? E de reconhecimento de que aquilo ali é uma bênção. E você vai colocar aquilo para dentro de você. São os fluidos que você vai se abastecer.
Minha neta demorou no umbral 15 dias, em forte sonolência, assistida por nós. Deveria ingressar nos pavilhões hospitalares, mas afinal veio submeter-se aos meus cuidados direto. Ela está falando aqui que a filha dela, né, estava no umbral por 15 dias, sonolenta, estava ali assistindo ela, que ela deveria ir para o hospital. Porém, ela estava lá na casa, se recuperando na casa da dona Laura. Por quê? Porque Dona Laura e Lícias também são enfermeiros, lembra? Eles são enfermeiros. Então, assim, também é um consolo, né? Você saber que você também tem essa possibilidade. A importância da gente se preparar. Olha aí, gente. Se a Dona Laura, se Lícias não tivesse se preparado, né? Para viver a vida espiritual, hoje eles não poderiam estar acolhendo, né? A neta da Dona Laura. Então, como mais uma vez eu vou falar, se a gente quer, se a gente ama e a gente quer ajudar nosso ente querido, se prepara, estuda, busca o seu melhoramento, sabe? Busca a sua evolução, deixa eles no tempo deles e busca a sua, para que lá na frente você possa fazer, possa dar o verdadeiro testemunho de amor, que é poder, né, ter condições de ajudar o seu ente querido. Manifestei desejo de visitar a recém-chegada no planeta. Seria muito interessante ouvi-la. Há quanto tempo estava sem notícias diretas da existência comum? Né? André Luiz queria conhecer, estava curioso. Há muito tempo que ele não via ninguém recém-chegado do plano físico, né? A senhora Laura não se fez julgada quando lhe dei a conhecer meu desejo. Demandando um quarto confortável e muito amplo, uma jovem muito pálida repousava em cômoda poltrona. Surpreendeu-me vivamente ao ver-me. Este amigo, Heloísa, explicou a genitora de Lísias, indicando-me, é um irmão nosso que voltou da esfera física há pouco tempo. A moça fitou-me curiosa, embora os olhos perdidos nas fundas olheiras traduzissem grande esforço para concentrar a atenção. Cumprimentou-me, esboçando vago sorriso, dando-me eu a conhecer por minha vez. Deve estar cansado, observei. Antes, porém, que ela respondesse, adiantou-se a senhora Laura, procurando subtraí-la a esforços sobrepostos e fatigantes. Né? Heloísa, aí antes que a Heloísa fosse explicar para ele, ela falou, deixa que eu explico, né? A Heloísa tá muito fraquinha, deixa eu explicar para o André Luiz. Então, a Laura explica. Heloísa tem estado inquieta e aflita. Essa parte justifica-se. A tuberculose foi longa e deixou-lhe traços profundos. Entretanto, não se pode prescindir a tempo algum do otimismo e da coragem. A Laura ela explica, né, de que a netinha dela desencarnou da tuberculose. E que ela ainda trazia com ela aquele cansaço, né, aquele abatimento, como ela está falando aqui. Porque a tuberculose foi longa. Se hoje em dia já é uma doença difícil, né, perigosa, o tratamento é complicado, né, que pode causar a morte, imagina naquela época. Né? O livro foi escrito em 1943, foi psicografado, então a gente já pode imaginar a dificuldade que era no tratamento de uma tuberculose. Então ela desencarnou de tuberculose e estava ainda, já tinha pouco tempo, como ela falou, né? Aí, mas ela fala aqui, ó, ela entende, né? Ela entende, é justificável, ela tá desse jeito, por causa ela teve muito tempo com tuberculose, deixou traços profundos. Entretanto, não se pode prescindir, a tempo algum, o otimismo e a coragem. Ou seja, não pode se entregar, tá? Ela tá assim, a gente entende, mas ela não pode se entregar, né? Vi a jovem, aí ele fala assim, não, é porque a gente estava aqui também analisando, essa questão dela tá assim, e ela tá sentindo ainda, é uma questão psíquica, né? Que ela já desencarnou, ela não tem mais a necessidade de estar com as sensações do corpo físico. Mas existe uma ligação, gente, muito forte entre a mente e o corpo. Tá? É uma ligação fortíssima. Um interfere no outro. Se a gente botar na nossa cabeça que a gente... Vocês já ouviram falar, tipo assim, a pessoa tá com uma doença muito grave, porém ela nem sabia que a doença dela era grave. Ela conseguiu se recuperar muito rápido, porque ela não sabia, porque ela não deixou a mente dela influenciar. Sabe?
E também tem aquela que tá com uma doença no corpo físico, apareceu a doença e ela começa a achar que vai morrer, não sei o que, começa a dar surtos, começa a trazer outros problemas, começa a piorar a situação dela porque ela está impregnando a mente dela. Então a ligação entre a mente e o corpo, ela é muito forte e a gente precisa se preocupar com isso, sabe? Por isso que ela estava sentindo ainda, porque a ligação psíquica dela estava muito grande ainda com as coisas da terra. Vi a jovem regalar os olhos muito negros, como a reter o pranto, mas em vão. O tórax começou a arfar-lhe violentamente. Colocando o lenço no rosto, não conseguia conter os soluços angustiosos. Ela começou a sentir os sintomas, né, da tuberculose. Olha isso, né? A ligação psíquica dela com o apego ainda com a matéria, né? Então ela estava ali, já sabia, porque ela já estava com a avó dela, né? Ela estava numa casa, ela já tinha noção da condição dela, porém ela ainda estava ligada muito psiquicamente com o plano físico. Então ela começou, como ele falou aqui, ó, o tórax começou a afar-lhe violentamente. Ela estava naquele da tuberculose, aquele puxando o ar, puxando o ar, puxando o ar. E colocando o lenço ao rosto, não conseguia conter os soluços angustiosos. Aí, né, Dona Laura fala, tolinha, disse a meiga senhora abraçando-a. É necessário reagir contra isso. Estas impressões são os resultados da educação religiosa deficiente. Nada mais. Educação religiosa deficiente. Gente, as religiões, todas elas, até mesmo às vezes a espírita, não prepara as pessoas para a vida espiritual, para a vida, verdadeira vida. Porque a gente às vezes vai ali, né? Não adianta a gente ir para a casa espírita 7 dias na semana se a gente realmente não aprender, não buscar vivenciar, sabe, o espiritismo, não viver, né, nosso dia a dia, ter esse entendimento. Então a gente precisa, como eu falo aqui, ó, isso que está acontecendo com ela é resultado da educação religiosa deficiente. Não está falando que é religião A, B ou C, sabe? Porque só a religião não vai fazer de você uma pessoa melhor se você não quiser ser uma pessoa melhor. Se você não quiser compreender, eles vão falar ali 24 horas de palestra, de ensinos no seu ouvido e você não vai colocar em prática, não vai adiantar nada. Então a gente precisa, né, entender isso. Sabes que tua mãe não se demorará, o que não podes contar com a fidelidade do noivo, que de modo algum está preparado a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na terra. Quando ela fala aqui, né, sabes que tua mãe não demorará. Olha que maravilha isso. Essa oportunidade de reencontro, essa certeza que você vai reencontrar o seu ente querido. Sabe, a gente está aqui várias vezes falando, ó, fica logo boa. Ela tá falando aqui, ó, a avó, né, a avó da Heloísa, fica logo boa. Sua mãe logo vai vir, ela não vai demorar. E ela fala, né, sua mãe não vai demorar e você não pode contar com a fidelidade do noivo. Ela começa a alertar a neta dela, que de modo algum está preparada a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na terra. Ele ainda está longe do espírito sublime do amor iluminado. Naturalmente, desposará outra e deves habituar-se a esta convicção. Nem seria justo exigir-lhe a vinda brusca. Aqui ela está dando, já está assim, acordando a neta, né? A neta, ela estava assim, prestes a se casar. Você imagina, né? A gente aqui se preparando para casar, né? Tá tudo aquilo, fazendo enxoval, os preparativos e desencarna. Então esse era o desespero da Heloísa, né? Natural. Quem de nós, né? Não ficaria dessa forma também. Mas a avó dela já começa a falar, olha, não é justo você querer que ele desencarne correndo para vir encontrar com você. O tempo dele é outro, o resgate dele é outro, porque a gente quando desencarna assim como a Heloísa, geralmente é o resgate, sabe? A gente está depurando nosso espírito, né? A gente está resgatando nossas falhas anteriores, então a gente está concluindo o que foi programado. Então não é justo que você queira que seu noivo
vem embora junto com você, só porque você... ele é meu noivo, ele tem que morrer também e ficar aqui comigo. Então ela tá já falando pra ela, olha, a vida lá continua. Certamente que ele vai conhecer uma outra pessoa e vai casar. Sorrindo maternalmente, a senhora Laura acrescentou: admitamos que viesse forçando a lei. Não seria mais... Admitamos que viesse forçando a lei. Não seria mais duro o sofrimento? Não pagarias caro a cooperação que houvesse desenvolvido nesse particular? A dona Laura tá falando, não, já pensou se ele vem contra a vontade? Se você força que ele venha, que ele morra, né? Vamos lá. Meu noivo tem que morrer logo, vem logo para poder ficar comigo. Não seria mais duro esse sofrimento? Não pagaria caro cooperar por isso? Ou seja, você não ia ter que, né, pagar se resgatar essa coisa que você provocou? Ela pergunta aí. Ela pergunta a neta, né? Não te faltarão, ela diz, não te faltarão amizades carinhosas nem colaboração fraternal, para que te equilibres aqui. Se amas de fato o rapaz, deve procurar harmonia para beneficiá-lo mais tarde. Além disso, tua mãe não tarda a chegar. É aquela história de novo, né? Como ela fala aqui, ó. Se você ama o rapaz de verdade, tem que procurar a sua harmonia para você poder beneficiá-lo mais tarde. É aquela questão de a gente colocar a máscara, né? Que a gente fala, né? Tá no avião, né? O avião pressurizou, vai cair. Se quando cair a máscara, primeiro coloque a máscara em você para depois você colocar no outro. Então, se ela quer ajudar ele, primeiro ela tem que se ajudar. Ela tem que estar bem para poder ajudar ele. E, lembrando, sua mãe não tarda a chegar. Fica bem que tua mãe tá vindo ficar com você. Penalizou-me o pranto copioso da jovem. Procurei estabelecer novo rumo à conversação, tentando subtraí-la à crise de lágrimas. De onde vem, Luísa? Interroguei. Então, André Luiz aqui, vamos mudar de assunto para ela parar de chorar, né? Então, André Luiz falou para ela. De onde vem, Luísa? A mãe de Lísias, agora calada, parecia igualmente desejosa de vê-la desembaraçar-se. Após longo instante em que enxugava os olhos lacrimejosos, a moça respondeu: eu vim do Rio de Janeiro. Mas não se deve chorar assim, objetivei. Você é muito feliz. Desencarnou há poucos dias e está com seus parentes e não conheceu tempestade na grande viagem. Aqui ele está falando dele, né? Ele falou, olha, você desencarnou há pouco tempo, ficou só 15 dias ali em sono profundo no umbral, está aqui já com a sua família, né? Sendo cuidado pela sua avó, pelos seus tios, né? Ele está lembrando, né? Da época dele, porque ele ficou 8 anos, né? Sofrendo no umbral. Então ele fala, você não tem que ficar triste, você tem que ficar bem. Ela pareceu reanimar-se, falando-me mais calma. Não imagina, porém, quanto tenho sofrido. 8 meses de luta contra a tuberculose. Não obstante os tratamentos, a mágoa de haver transmitido a moléstia à minha carinhosa mãe. Além disso, o que padeceu por minha causa o pobre noivo, é inenarrável. Ou seja, a gente sempre acha que o nosso problema é maior que todo mundo, né? Aqui ele foi falar para ela que ela estava, você tem que ficar feliz porque você desencarnou, né? Você veio para a verdadeira vida tranquila, sabe? Você dormiu durante 15 dias, rapidinho já foi aqui, né? Foi acolhida pela sua família, né? E ela falou, não, você nem imagina o que eu sofri, né? Eu sofri 8 meses com a tuberculose, né? Eu transmiti para minha mãe, sem falar que o meu pobre noivo sofreu muito. Aí vem falando assim, ora, não diga isso, observou a senhora Laura a sorrir, né? Laura, aquela vozinha falou, minha filha, não fala isso, né? Na Terra, temos sempre a ilusão de que não há dor maior que a nossa. Pura cegueira, há milhões de criaturas afrontando situações verdadeiramente cruéis comparada às nossas experiências. E é verdade, né, gente? A gente sempre acha que o nosso problema é maior do que todos os outros, né? Então, que a gente consiga olhar um pouquinho, não precisa olhar para trás não, olhar um pouquinho para o lado, para a gente poder ter aquela injeção de ânimo de falar, não, também não é tão ruim assim, né? Vamos tentar enxergar outro lado, vamos tentar ver onde a gente está errando, onde a gente errou para estar passando por isso agora e o que a gente pode fazer para melhorar. Aí a vovó vem falando, né?
A avó da Heloísa. Arnaldo, porém... Não. Aí a Heloísa falou, né? Arnaldo, porém, vovó, ficou sem consolo, desesperado. Tudo isso dá para pensar, acentuou o contrafeito. A Heloísa tá falando que o Arnaldo ficou desesperado quando ela desencarnou, né? O quanto que ela fez o noivo dela sofrer. Aí, vovó vem com aquela sabedoria, porque a gente fala, né? Que o espírito de luz, ele não é... Ele é bom, mas ele não vai passar a mão na sua cabeça. Sabe? Ele pode ser bom, mas ele é firme. Ele jamais vai compactuar com as coisas erradas, ou te iludir, te enganar, apenas pelo fato de querer ser um espírito de luz, um espírito bom, mais elevado. Não. Ele continua sendo bondoso, né? Ele continua sendo sutil, ou ele continua sendo preocupado, mas ele é firme, ele é correto. Então a vovó agora vai chamar ela para a realidade, né? Ela vai falar assim para a Heloísa. E acreditas sinceramente nessa impressão? A vovó fala, você acredita mesmo que o seu noivo sofreu demasiadamente, está sofrendo? Perguntou a matrona com inflexão de carinho. Observei teu ex-noivo diversas vezes no curso da tua enfermidade. Olha o que ela vem explicando. A avó dela já visitava ela quando ela estava doente, sabe? Quando ela estava passando... Gente, a gente nunca está só. A gente tem ainda essa mania de achar que a gente está abandonado, está sozinho. Não estamos, sabe? Ela vem falando aqui, ó. Enquanto você estava ali sofrendo, né, com a tuberculose, que você achava, ai meu Deus, o que aconteceu? Me largaram, fui abandonado, quanto eu sofro. A vozinha dela estava ali, ó, do lado dela. Mas ela não enxergava a avó dela. Questão que a gente fala, nós é que não enxergamos o plano espiritual. Quantas vezes os nossos mentores, o nosso anjo da guarda está aqui, ó, intuindo, está aqui, ó, intuindo, está aqui do nosso lado o tempo todo, mas a gente não consegue perceber. A gente não consegue absorver essa intuição. Quantas vezes? Por quê? Porque a gente está nesse processo de estar enraizado com as coisas materiais e não consegue achar que o nosso problema é gigante, a gente não consegue parar. Tô com problema, tô. Pera, vamos fazer uma prece, vamos refletir, vamos ficar um minuto em silêncio, né? Vamos meditar. Sabe? Quantas vezes é tão bom, às vezes, se você tiver a oportunidade de ir numa praia, senta, fica olhando para aquele mar ali, reflete, pensa nas suas dificuldades, o que você pode fazer, de que forma você pode ultrapassá-la ou passar por ela. Às vezes a gente não consegue resolver, não consegue eliminar, mas a gente consegue passar, arrumar uma forma mais tranquila e conseguir captar aquela intuição. A gente precisa parar para poder. Se a gente está com a mente agitada, se a gente não consegue, não dá confiança, não adianta. É a mesma coisa que ela está falando aqui, ó. Diversas vezes ela foi lá visitar a neta dela e observou, olha isso. A avó dela estava lá visitando ela, mas estava observando, porque no plano espiritual, gente, não tem mentira, não tem disfarce, não tem máscara. Eles enxergam as nossas reais intenções, ele enxerga o nosso íntimo. Então não adianta ali o noivo da Heloísa fazer aquilo ali para Heloísa, né? Falar, ai, tô sofrendo muito, tô aqui preocupado com você. Porque o plano espiritual, Deus, o plano espiritual, sabe exatamente as reais intenções, o que ele pensa, o que ele está fazendo depois que sai dali. Né? Então, gente, por isso que a gente não acha que a gente está fazendo uma coisa e que ninguém... eu estou fazendo escondido e ninguém vai saber. Eles conseguem sondar a profundeza dos nossos sentimentos, do nosso coração. Era natural que ele se comovesse tanto vendo o corpo reduzido a frangalhos, mas não está preparado para compreender um sentimento puro. Reconforta-se-á muito depressa. Ela explica para a neta dela, olha, ele ficou triste sim, né? Ele viu, né, você sofrendo até, mas ele vai se refazer. E bem depressa. Ele ainda não está preparado para esse amor sublime, né? Aquele amor mais espiritual. Ele ainda está bem... Esse encontro dela com o noivo, da Heloísa, era uma coisa bem física, né? Bem do mundo. Não era aquele amor mais espiritualizado. Então, minha neta, ela falou, olha, ele sofreu sim, é natural, né? Tá vendo você doente, mas ele vai se reconfortar bem depressa. Amor iluminado não é para qualquer criatura humana. Olha isso, gente.
Conserva, portanto, o seu otimismo. Poderás auxiliá-lo sem dúvida muitas vezes, mas no que concerne à união conjugal, quando puderes excursionar as esferas do planeta em nossa companhia, já o encontrarás casado com outra. Olha isso. A vovó já chama ela na realidade e fala: minha filha, verdade é assim, ó. Vai acontecer isso, você gosta muito dele, a gente entende, mas você se prepara para você ajudar ele de outra forma, mostrar, né, dedicar esse seu amor de outra forma, porque ele ainda está muito preso às coisas da terra, né? Um amor ainda muito material. Logo, logo, quando você estiver bem, você se recuperar, quando a gente puder ir lá na terra, nessas excursões no plano físico, a gente já vai encontrar ele casado com outra pessoa. Então, olha, ela já vai se prepara para que você não se desarmonize e não tome um susto. Admirado por minha vez, notei a surpresa dolorosa de Heloísa. Não sabia a convalescente como portar-se ante a serenidade e o bom senso da avó. Olha só, gente, que coisa interessante. Nesse momento, a Laura não está só ensinando a Heloísa, não. Ela está ensinando também, é uma lição também para André Luiz. Porque isso aqui, gente, é uma lição para ele e para todo mundo aqui. Não ache nós, porque a gente desencarnou, que o nosso ente, nosso esposo, nosso companheiro, nossa esposa, nossa mulher que está aqui, é obrigada a desencarnar junto com você. Ah, eu fui, tu tem que vir junto comigo. Ou então a vida dela vai parar. Não. Sabe? Cada um no seu tempo, cada um na sua forma de amar. Tem uns amores que é mais terreno, uns são mais sublimes, como ela vem falando aqui, ó. O amor iluminado não é para qualquer criatura na Terra, sabe? Então a gente precisa se preparar para essa realidade. É uma realidade para todo mundo. Principalmente essa lição aqui, quando a dona Laura estava passando, é para o André Luiz também, para ele já, ó, fica a dica, né? Fica a dica também. E ainda mais, ela tá falando isso pra Neta. Imagina o André Luiz que já tá lá, ó. Só no umbral ele ficou 8 anos. Será que em 8 anos ela não já refez a vida dela? Então, porque a gente vai ver lá na frente que sim. Quando ele chegar lá, ela já refez. Então ela já tá, ó. André Luiz. É uma questão também que a gente aprende muito com os outros, sabe? A gente acha que a gente precisa passar pelo problema para poder aprender. Não. A gente consegue muito aprender, sabe? Com o que o outro tá passando. A gente observar as dificuldades, né? Os problemas e aprender com eles também. Será possível? A genitora de Elisa esboçou um gesto extremamente carinhoso e falou. A neta dela, a neta falou, não é possível. Será que isso é possível? Que eu vou chegar lá e ele já vai estar com outra? Será? Aí a vovó, né? A avó da Heloísa respondeu. Não sejas teimosa, nem tentes desmentir-me. Vendo que a enfermeira parecia tomar a atitude íntima de quem deseja provas, a senhora Laura insistiu muito meiga. Não te recordas de Maria da Luz, a colega que levava flores todos os domingos? Pois nota, quando o médico anunciou em caráter confidencial a impossibilidade de restabelecer-te o corpo físico, Arnaldo, embora muito magoado, começou a envolvê-la em vibrações mentais diferentes. Desculpa, gente. Arnaldo, embora muito magoado, começou a envolvê-la em vibrações mentais diferentes. Agora que aqui estás, não demorarão muito a resoluções novas. O que ela quis dizer? Olha, quando você desencarnou, logo que o médico falou para ele que você desencarnou, ele começou a emanar sentimentos para essa sua amiga, diferente. Então começou a envolvê-la com uns sentimentos diferentes. Isso não quer dizer que estava acontecendo nada, não. Ele começou a olhar para a amiga dela de forma diferente. Então ela falou, olha, não demora, isso aí vai tomar outros rumos. Hoje ele só olhou, amanhã ele pode se encontrar e tudo mais. Aí a netinha falou, que horror, vovó. Aí a vovó falou, horror por quê? É preciso te habituares a considerar as necessidades alheias. Teu noivo é um homem comum, não está alertado para as belezas sublimes do amor espiritual. Não podes operar milagres nele, por muito que o ames.
A descoberta de si mesmo é apanágio de cada um. Arnaldo conhecerá mais tarde a beleza do teu idealismo, mas por agora é preciso entregá-lo às experiências que se necessita. Ela fala assim, olha, Arnaldo não está preparado, a gente tem que entender que cada um no seu tempo, sabe? O amor de Heloísa por Arnaldo pode ser um amor mais sublime, mais elevado, né? Um amor mais espiritual. Mas o do Arnaldo não, e ela precisa entender, sabe? Cada um evolui no seu tempo, cada um do seu jeito. Então, se ela o ama de verdade, como ela fala assim, você tem que entender. Deixa ele precisa passar pelas experiências dele. Que lá na frente, ele vai perceber o seu amor, o amor sublime por ele. Aí ela fala assim, não me conformo, exclamou a jovem, chorando. Justamente Maria da Luz, a amiga que eu sempre julguei fidelíssima? Aí a senhora Laura, todavia, sorriu e falou cautelosa. Não será, porém, mais agradável confiá-la aos cuidados de uma criatura irmã? Maria da Luz será sempre tua amiga espiritual, ao passo que outra mulher talvez te dificultasse mais tarde o acesso ao coração dele. O que ela quis dizer com isso? De repente, é porque nós ainda estamos muito pegados ao egoísmo, à matéria, né? O nosso amor ainda é muito possessivo, né? A gente acha que é dono um do outro. A avó aqui, ela tá falando pra neta assim, será que não é melhor, de repente, ele ser cuidado por uma pessoa que é sua amiga? Eles não tiveram nada antes, isso vai surgir agora, depois do seu desencarne. Será que não é melhor você confiar essa pessoa que você tanto ama num espírito irmão, um espírito amigo? Para que lá na frente, quando todo mundo estiver desencarnado, ela permita a sua aproximação novamente com ele, ela permita que vocês se encontrem, que vocês conversem. Não é melhor? Ela traz essa reflexão para a neta, né? Por quê? Senão ela poderia encontrar uma outra pessoa, o Arnaldo encontrar uma outra pessoa, casar, e quando desencarnar, essa outra pessoa não permitir essa reaproximação. Começar ali, impedir, não querer, né? Onde a gente vê que quando desencarna fica aquele problema sério de estar impedindo um reencontro com o outro, né? Um obsidiando, por exemplo, se a neta, né, não está ali já sendo cuidada, não está sendo amparada pela avó, ela poderia ficar revoltada no umbral e começar a obsediar o casal. Entendeu? Então, Dona Laura aqui já está preparando para que a neta entenda esse amor sublime, é um amor que esquece, sabe? Tira o egoísmo, tira aquela sensação de posse. Que a gente não é dono de nada, sabe? A gente ainda carrega com a gente isso. Né? Dono de nada nem de ninguém, né? Eu estava eminentemente surpreendido. Porque naquele momento que ela falou isso, André Luiz, né? Ele falou, por que ele ficou surpreendido? Porque ele pensou na esposa dele, gente. Que ele tava, aquela lição era pra ele também. Ele falou, poxa, já desencarnei, será que como é que tá? Né? Então ele falou, caramba, minha esposa já deve estar. Que ele começou a ficar já surpreendido, pensando no caso dele. Heloísa prorrompeu em soluços. A bondosa senhora percebeu minha intranquilidade e, no propósito talvez de orientar tanto a neta quanto a mim, esclareceu sensatamente. Sei a causa do teu pranto, filhinha. Nascera da terra inculta do nosso milenário egoísmo, da nossa renitente vaidade humana. Entretanto, a vovó não te fala para ferir, mas para te acordar. Olha isso, que amor, né? Coisa de vó, né? Olha, a vovó não tá falando isso pra você ficar triste, a vovó não tá falando isso pra você ficar magoado. A vovó tá falando isso pra você entender, pra você compreender, pra você despertar, sabe? Então, eu consigo entender isso de uma outra forma. É normal, sabe? A gente ainda tem um lado muito possessivo ainda, sabe? A gente quer ditar pro outro o que ele pode fazer, o que ele não pode, né? Quer que os outros façam da forma que a gente quer, né? O outro sempre tem que estar ali, ó. Fazer o que a gente quer, do jeito que a gente deseja. A gente tem que entender isso, sabe? E a morte, ela nos ensina isso. A morte, ela nos ensina a tirar essa questão desse egoísmo muito enraizado, como ele fala aqui, ó. Ela fala, né? Esse é o milenário egoísmo.
A renitente vaidade humana. A morte tira isso, nos ensina. Porque ela fala, olha, você morreu, você não tem mais como controlar, como você achar que ele tem que fazer. Senão a gente ia fazer, morri e fala, não, morri, tu pode vir junto comigo, não vai ficar aí não. Pode ficando aqui comigo. Né? Então a morte ela começa a nos educar essa forma de não ter o outro como uma propriedade, né? Nós não somos dono de ninguém. Então a gente tem que trabalhar isso dentro da gente. Aí a gente ainda tá longe, mas a gente começa aos pouquinhos, gente. O importante é começar. Enquanto a Luísa chorava, a mãe de Lísias convidou-me novamente à sala de estar, considerando que a doente necessitava de repouso, né? Porque era importante, deixa ela chorar agora, vamos lá para a sala, ela vai deixar ela descansar, porque ela precisa viver o luto dela, é importante, gente. É importante a gente viver o luto, é importante que a gente chore, sabe? Que a gente desabafe, é importante, faz parte desse ciclo. Então, a avó falou pro André Luiz, vamos lá pra sala, tá na hora agora, ela deixa ela chorar, ela vai repousar, ela vai vivenciar o luto dela, sabe? Ela vai liberar esses sentimentos, né? Deixa ela chorar. Como a gente diz, né? Chorar faz bem. E faz, alivia. O que a gente não pode é se revoltar, ou é querer permanecer direto para sempre nesse choro, né? Então, mas é importante esse momento vivenciar, viver o luto é importante. Ao sentarmos, falou-me em tom confidencial, né? Aí quando a André Luiz e a Dona Laura sentou, ela falou para ele: minha neta chegou profundamente fatigada. Prendeu o coração demasiadamente na teias do amor próprio. Demasiadamente, essa é a palavra-chave, ó. Ela prendeu demasiadamente, né? Prendeu o coração demasiadamente nas teias do amor próprio. Amor próprio é muito importante. Todo mundo tem que ter amor próprio, porém, com equilíbrio, com moderação. No caso dela aqui, ela prendeu demasiadamente, né? O amor próprio todos devemos ter. Devemos ter, porém, com equilíbrio. A rigor, o lugar dela seria em qualquer dos hospitais. Entretanto, o assistente colseiro julgou melhor situá-la junto ao nosso carinho. Isso, aliás, é muito do meu agrado, porque minha querida Teresa, a sua mãe, está a chegar. Em um pouco de paciência, atingiremos a solução justa. Questão de tempo e serenidade. Tempo, gente, aqui finaliza o capítulo 19. O tempo é remédio para muita coisa. Tempo e serenidade, sabe? É você dar tempo para as coisas acontecer, você dá tempo para você administrar os sentimentos. E a serenidade manter a calma, sabe? Com a calma, com a serenidade, a gente consegue, às vezes, enxergar a resolução de um problema que está aqui, ó, na nossa frente, na nossa cara, mas a gente não consegue, a gente está tão atordoado, agitado, a gente não consegue enxergar. Sem serenidade, a gente não consegue escutar a ajuda dos nossos mentores, dos nossos anjos da guarda, a gente não consegue perceber a intuição. Então, que a gente possa praticar mais, sabe? A gente possa ter mais tempo e mais serenidade para resolver os nossos problemas diários. Seja ele em qual lugar seja. Sentimental, econômico. Ah, mas o econômico precisa de tempo. É uma fase, nós estamos passando por uma fase, todo mundo está passando por uma fase difícil, são tempos difíceis, sabe? E serenidade para que você possa refletir, o que eu posso fazer? Se existe um outro caminho, onde eu posso economizar, onde eu posso buscar um outro trabalho e tudo mais. Então, que tenhamos mais tempo, mais serenidade para a nossa vida. Um grande beijo, fique com Deus, que vocês tenham um resto, né, de semana iluminado, tá? Fiquem na paz e até terça-feira que vem, se Deus quiser.